Oi, gente, tudo bem? Ó, tem jeito de você despertar a criatividade do seu filho aí na sua casa. E hoje a gente vai mostrar 7 passos simples que você pode adotar no dia a dia para deixar o seu filho mais criativo. A gente já falou antes de 3 atitudes nossas que atrapalham esse desenvolvimento da criatividade e 4 que fazem com que essa criatividade se desenvolva melhor. Mas a gente não vai repetir isso não, porque tem um vídeo aqui em cima que fala sobre isso, então se você quiser saber mais é só acessar, tá bom? O que a gente vai fazer hoje é falar de conceitos práticos, que a gente adora uma praticidade, vamos combinar, para você adotar no seu dia a dia. Acho que aquela história assim, se você entende um pouquinho o que está por trás do processo criativo, fica mais fácil você enxergar nas oportunidades do dia a dia maneiras de conseguir colocar esse potencial a pleno vapor, tá bom? Então, o nosso vídeo de hoje é sobre isso. Então vamos direto para nosso primeiro passo, nossa primeira dica. É esvaziar a mente. Mas eu não estou aqui falando desse esvaziar a mente que vem de meditação, esvazia a sua mente. Não. É esvaziar a mente de pré-conceitos ou conceitos que você já tem e que seu filho, e que talvez você passe isso para o seu filho e daí ele já vê o mundo com um certo filtro. Então, quanto menos filtro a gente tiver, quanto mais a gente esvaziar a nossa mente de conceitos ou pré-conceitos, a gente consegue abrir espaço para criatividade. Essa coisa que a Paty falou é muito importante, gente, porque a criatividade está muito vinculada à imaginação, né? E imaginar tem a ver com você conseguir conceber, enxergar coisas que ainda não existem, né? A imaginação você imagina e a criatividade você põe em prática, né? A coisa ganha concretude. Só que se você quiser realmente ser criativo, você tem que imaginar além daquilo que você já pré-estabeleceu como verdade. Então, quanto mais a gente conseguir entender que existem diferentes visões de mundo, né, que tudo que a gente vê no mundo tem um filtro, e a gente tentar abrir esse filtro, melhor para você, inclusive, é um ótimo exercício para você e também para a criança. O nosso passo número 2 é dar tempo. O que que a gente quer dizer com dar tempo? Gente, é impressionante o quanto às vezes a gente enche a agenda dos nossos filhos de coisas, de compromissos, e ele não tem tempo para ele, não tem tempo livre para brincar, não tem tempo para não fazer nada, não tem tempo para ficar de boa, né. Então, experimenta, o exercício de pensar assim: quando você está trabalhando, você gosta de ter, tipo, aquela coisa do prazo limite para fazer as coisas apertadinho? Ou você volta e meia precisa: "Nossa, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu fazia uma coisa melhor", né. Com a criatividade das crianças é por aí. Ela tem que ter tempo para poder abrir a cabeça, né, que é o pensamento divergente, exercitar a vontade, errar, acertar, e aí, então, depois concluir o trabalho dela. O nosso terceiro passo é entender o contexto. O que eu quero dizer com entender o contexto, gente? Para a criatividade ter valor, ela precisa estar dentro de alguma coisa que seja útil para a sociedade em algum momento. Não adianta só a gente ter criatividades e viajar com algum mundo que seja parecido com Marte, por exemplo, se nós não vivemos em Marte ainda. Até para ele ver qual a necessidade que o mundo tem, que as pessoas têm, que a sociedade pertinho de mim tem e que eu possa pensar em algo criativo para resolver essa necessidade. Agora, quando eu falo assim, vamos entender o contexto, parece uma coisa monstruosa que precisa de grandes estudos de Harvard para a gente aprender a entender o contexto das coisas. Não é bem assim. Que é um exemplo disso? Para crianças pequenas. Elas entendem o contexto a partir do momento que você permite que ela explore, que ela descubra por si mesma, na brincadeira. Quando a criança cresce um pouquinho, a gente pode conversar com ela, fazer perguntas sobre filmes que elas assistiram, sobre música que a gente ouviu, sobre coisas que a gente vê acontecendo na rua. Quando a gente começa essa conversa e quando a gente permite que a criança traga para brincar de imaginar, brincadeira de imaginação ajuda a criança a entender o contexto do mundo, a entender o mundo ao seu redor e reproduzir isso de uma forma mais organizada na cabeça dela. O nosso passo número 4 é exercício do cérebro. Agora eu tô aqui, a gente tá fazendo esse vídeo, eu tô pensando: "Nossa, tá um papo cabeça, né, exercício do cérebro". Gente, olha só, o que que é isso, tá? Você precisa entender que o nosso cérebro é um músculo.
tá bom? Ele é um músculo, ele precisa ser exercitado. É que nem o nosso corpo na academia, barriga tanquinho, não vai aparecer, apesar de eu achar que ela não é necessária, tá bom? Mas ela não vai aparecer se você simplesmente não fizer exercício, tá certo? Né? Enfim, o cérebro é um músculo que precisa ser exercitado. Então, praticar o ver novas referências, visitar novos lugares, ler outros livros, ver filmes, tudo isso te alimenta de referências. E depois você botar em prática isso na expressão artística, na expressão textual, na música, no corpo, nas diferentes inteligências, é o jeito que você tem de fazer o seu cérebro se desenvolver. E a gente tem que ter a mentalidade de crescimento, que é acreditar que a gente pode chegar nos lugares, estimular os nossos filhos a acreditarem, entenderem, não é nem acreditar que parece que não é verdade, mas é entender que quanto mais a gente pratica alguma coisa, mais a gente consegue fazer. Nem todo mundo vai ser genial, né, em diferentes aspectos, porque a gente tem também uma carga genética, e não adianta, eu vou treinar meu cérebro pra caramba, eu não vou virar o Einstein, nem vou virar o Da Vinci, tá bom? Tem carga genética por trás. Mas, quando a gente fala assim: "Ah, eu não sei tocar piano", ou "Ah, eu não sei falar um idioma", "Ah, ou eu não sei desenhar", é só porque você não aprendeu, mas você tem total qualquer pessoa, né, típica, tem capacidade de tocar piano, de desenhar, de falar um outro idioma, se praticar, porque o nosso cérebro é plástico, ele é móvel, ele se adapta, e se a gente exercitar, a gente vai chegar lá. Então a gente ajuda muito o nosso filho quando a gente dá referências, quando a gente permite que ele brinque, porque na brincadeira ele exercita o cérebro o tempo todo, e a gente ajuda a valorizar o processo, né, o que ele faz para tentar chegar a algum lugar, muito mais do que o resultado em si. Isso é ajudar a exercitar o cérebro. Muito bem. Nosso próximo passo, eu também escolhi nomes chiques. Eu tô escolhendo nomes chiques para É, esse pois vídeo, é, tá? nossa. Nossa. Ter voz e vez. Olha que chique isso. O que é ter voz e vez? Sabe aquela coisa de você deixar o seu filho dar opinião nas coisas do dia a dia e da sua casa, que ele pode dar opinião? Você dá escolhas, pequenas escolhas para ele fazer no dia a dia e valorizar aquilo que ele escolheu? Isso é ter voz. E como é que a gente faz para o nosso filho ter vez? Aquele momento que ele vem cantar uma música que ele aprendeu na escola, que ele vem mostrar o desenho que ele fez, que ele vem brincar, mostrar uma brincadeira que ele criou. Quando em todos esses momentos você presta atenção de verdade, sabe? Não é aquela atenção que você fica distraído e meio, que bonitinho, bonitinho, mas você não sabe o que, que ele fez na verdade. Quando você presta atenção, você dá vez para o seu filho. Que isso tem a ver com criatividade? Quando a criança entende que ela tem voz e que ela tem vez, ela ganha uma coisa chamada autoconfiança. E com a autoconfiança, ela acaba diminuindo aquele medo que a gente tem de crítica e de julgamento. E medo da crítica e de julgamento é um dos principais fatores que bloqueiam a criatividade. Porque ninguém quer, vamos combinar, ser julgado ou ser criticado por uma ideia que você acabou de ter, uma ideia que você está colocando pela primeira vez. Então, quando você dá voz e vez para o seu filho, você aumenta a autoestima dele e essa, vou dizer bem entre aspas, tá? Coragem de colocar suas ideias criativas para fora sem ter medo de ser julgado ou criticado. Se você tiver que fazer uma crítica, se você tiver que colocar alguma coisa ali naquilo que seu filho fez, porque também não dá pra gente ficar toda hora, ai que lindo, ai que maravilhoso, a gente consegue elogiar de uma forma positiva. Aqui tem outro vídeo, porque vamos lá, a gente não vai deixar esse vídeo tão comprido, que fala sobre como a gente elogia o nosso filho de uma forma positiva. Então você pode assistir esse vídeo logo depois que acabar aqui, para você entender como é que você vai lidar quando seu filho vem pedir voz e pedir vez. Tá bom, Paty. Nosso passo número 6 é ser organizado. Porque sabe de uma coisa? A criatividade tem tudo a ver com o pensamento divergente, que é abrir possibilidades, pensar no que não foi imaginado. Mas chega uma hora que a gente tem que convergir para uma solução, para a concretude, para aquilo que a gente quer fazer. Então, quando a gente define que a criatividade é um processo de gerar ideias de valor, né, o valor vai estar se ela existir. Se ela estiver só na cabeça, não adianta. Então, você colocar de pé alguma coisa, você conseguir mostrar a sua ideia, explorar a sua ideia, né, contar a sua ideia, depende da capacidade de você botar de pé, organizar. E aí, você ensinar para o seu filho a importância de ser organizado, inclusive de se organizar, como é que organiza a mesa,
como é que é organizar a agenda, as tarefas do dia, vai ajudando inclusive a organizar a cabeça, né, o lado aquela história de que muitas vezes o lado físico, externo, se uma mesa arrumada te ajuda a se organizar melhor, né, Aham. tem gente que convive bem com o caos e tudo bem, mas em geral, né, na Uhum. linha da pessoa ainda não tem autonomia para descobrir seus próprios processos, você ajudar a criança a se organizar, saber qual é a agenda, entender os horários e organizar, mas não é fazer por ele, tá, não é se organizar por ele, não é fazer a agenda dele, não é ir fazer as atividades dele, mas mostrar para a criança como isso importa, vai ajudar também no seu processo criativo. E o nosso sétimo e último passo, 7, e último passo, Acertou! Ela conseguiu! é adicionar em lugar de substituir. O que é isso, Paty Camargo? Gente, hoje É o você estava seguinte, muito inspirada estava, nesses passos. curti fazer isso. É outra coisa que também, às vezes, impede a gente aceitar uma ideia nova, aceitar uma opinião nova, aceitar uma coisa criativa que talvez não faça parte do nosso dia a dia, é porque a gente acha que se a gente aceitar alguma coisa nova, a gente tem que substituir aquilo que a gente pensava antes. E daí de cara a gente bota um muro e fala assim, não. Vou dar o exemplo clássico que eu sempre falo da minha filha que pintava o céu de roxo. De cara, se eu tiver essa mentalidade de eu tenho que substituir a minha ideia pela ideia do outro, eu vou falar, não, o céu é azul, afinal é a minha ideia, o meu conceito, e eu não vou mudar o meu conceito do céu é roxo, porque o céu é azul. Quando a gente passa para adicionar e a gente treina que eu posso adicionar essa ideia na minha, o meu cérebro expande, ele aumenta, ele complementa. Sim, o céu é azul, mas ele pode ser roxo em alguns momentos do dia. Ele pode ser roxo numa pintura. Por que não? Gente, acabou, né? Acabou. Mas Mas não olha acabou? Mas não acabou porque é o seguinte, se você curtiu esse assunto de entender com outros olhares, né, com outras palavras, o que que é criatividade, e a Paty hoje resolveu ser mais erudita, colocamos umas coisas aqui, né, ter voz e vez, adorei. A gente discute muito esse assunto na Semana da Criatividade, né. A criatividade é um tema extremamente importante na vida, é um tema muito importante aqui no Tempo Junto, que a gente estuda e a gente pratica, e a Semana da Criatividade é uma oportunidade de ter 4 aulas ao vivo com a gente, gratuitas, para entender este assunto e ver como fazer diferença no desenvolvimento da criatividade do seu filho e na sua também. Ó, o dedão aqui apontando para a câmera, porque todo mundo precisa ser criativo na vida, né, ou não sobreviveremos. Então, assim, se você tem interesse nesse assunto, ó, vai lá no link que a gente vai deixar na descrição e clica na inscrição, no link para você se inscrever na Semana da Criatividade, tá bom? E vai ter vídeo para continuar Ah, esse? vai, vamos! E como a gente foi erudito até agora, a gente vai trazer um vídeo prático. 10 brincadeiras para você colocar em prática a criatividade aí na sua casa hoje mesmo. Continua com a gente.